Contos de Iamestralia, a Guerra da Península Madosiana. A tribo Zargil. Não se sabe ao certo a origem de cada tribo, no entanto existem noções de onde elas vieram, e do porquê terminaram vivendo na savana madosiana. Os estudiosos concordam que a tribo mais antiga da savana madosiana é a tribo Zargil. O termo Zargil na língua original da tribo significa povo de Zarg, mais especificamente povo de Zarga, pois existem histórias sobre uma antiga cidade chamada Zarga, que se situava às margens do rio Aleavo, que se situa razoavelmente próximo das montanhas de Volvalor. Zarga ficava cerca de 350 milhas ao leste das montanhas. A cidade para sua época era um importante centro comercial na região. Sua era de ouro teria sido por volta do ano 3 2400 até 2480, porém em algum momento entre 2480 e 2500, a cidade ardeu em chamas, e foi quase que completamente erradicada do mapa. As razões do incêndio são desconhecidas, mas existem duas versões mais famosas desta história. Uma destas dizendo que foi um ataque de uma cidade inimiga, que tinha inveja da riqueza de Zarga, e outra, dizendo que um dragão cruzou as montanhas de Volvalor, e soprou seu fogo na cidade destruindo-a. Independentemente de qual história é verdadeira, após o incêndio alguns dos sobreviventes foram para o sul, e passaram a habitar a cidade de Gladissa, outros foram para o norte, e alguns foram para o leste. É suposto que estes que foram para o leste ao longo de algumas décadas se acostumaram a viver caçando e saqueando, e se estabeleceram na savana madosiana, onde se adaptaram a viver perigosamente, e desde então vivem a vida tribal, por qual são conhecidos até os dias de hoje. Reitero que esta é uma suposição baseada em histórias e estudos feitos em ruínas nas proximidades da cidade de Gladissa e da cidade de Tosimpina. No entanto, se esta suposição reflete de fato a realidade, isto significa que os Zargil habitam a savana madosiana fazem 1000 anos. Em relação à cidade de Zarga, por alguns anos passou a ser uma cidade fantasma, que foi usada como esconderijo e base secreta de diversos grupos, e assim ficou por mais de 200 anos. Mas em algum momento por volta do ano 2720, o local sofreu um novo ataque, que acabou com um pouco que havia sobrado do local. Entretanto, os detalhes sobre estes ataques, de quem os fez, e contra quem, são detalhes que se perderam no tempo, e tudo o que se pode fazer hoje, é imaginar o que teria acontecido. Como as informações sobre esta suposta cidade de Zarga são muito escassas, fica difícil afirmar se ela de fato existiu. Entretanto, é fácil de afirmar que a origem do povo Zargil é proveniente da região onde esta tal cidade de Zarga supostamente existiu, por questões linguísticas. A tribo Zargil possui seu próprio idioma, o zargueano. Este idioma é um idioma considerado parte da família de idiomas alvanianos, como é comum por todas as terras do sul. O idioma zargueano é semelhante com a língua falada na cidade de Tosimpina, esta que se situa próxima do local onde um milênio antes supostamente ficava a lendária cidade de Zarga, com a diferença sendo que o zargueano é mais seco e monotônico do que o volanês tosino falado em Tosimpina, que possui uma maior variação de tons e sons. Esta similaridade linguística sugere que mesmo que Zarga seja apenas uma lenda, o povo Zargil muito provavelmente já foi um povo que habitou a região, mas que em algum momento viajou para o leste e se instalou na savana madosiana. Sobre a aparência dos Zargil, estes possuem pele majoritariamente parda escura, como é comum nas outras tribos da savana madosiana, com exceção da tribo Sijikin, que possui pele negra. Os Zargil costumam se vestir com pele de animais, e eles têm o costume de utilizar penas de pássaros na cabeça. Alguns dos melhores arqueiros atiram suas flechas em pássaros de grande porte, e utilizam suas penas enormes em suas cabeças, de maneira bem chamativa. Os membros da tribo Zargil possuem geralmente cabelos longos e lisos de cor castanha, variando entre claro e escuro, sejam homens ou mulheres, e seus olhos são geralmente pretos com alguns possuindo uma coloração que chega ao âmbar, mas estes sendo mais raros.